termométrica, termo de temperatura, métrica de medida, ou seja, escalas termométricas são as escalas que medem temperatura. Por que precisamos de escalas termométricas? Quando nós pegamos dois corpos que têm temperaturas diferentes e colocamos um em contato com o outro, por exemplo, você tem um refrigerante que ele está quente, você pega um gelo que está frio, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma transferência de energia, ou seja, o refrigerante que está mais quente vai ceder calor para o gelo, esfriando. Em consequência, o gelo que está mais frio vai retirar calor do refrigerante, fazendo com que ele fique mais frio. Então, nós aprendemos em física que toda vez que a gente coloca dois materiais de temperatura diferente, o que está mais quente vai ter sua temperatura diminuída e o que está mais frio vai ter a sua temperatura aumentada até que chegue ao meio termo, que a gente chama de temperatura de equilíbrio. Até aí, alguma dúvida? Não. Só que no início, a gente sabia que acontecia isso, esfriava, esquentava, mas a gente não tinha como medir, porque não se tinha criado uma unidade de medida, né? Só para a gente ter ideia, né? Quando a gente vai medir largura, comprimento, nós usamos hoje o metro. Então, se eu falo para vocês sobre metro, todo mundo tem noção do que é um metro. Antigamente, as coisas eram muito mais bagunçadas. Por exemplo, só um minuto para melhorar a voz. Não sei se vocês já ouviram falar em jardas, pés, polegadas. Essas medidas são medidas bastante estranhas, né? Parece loucura, mas polegada era o tamanho do polegar do rei. Pé era o tamanho do pé do rei. E aí, o que acontecia? Cada rei tinha um pé de um jeito, cada um media de uma forma, então a gente precisou dimensionar de uma forma que o mundo inteiro, que essa medida fosse universal. No caso das escalas termométricas, os tipos de temperatura que a gente tem são principalmente 3: Kelvin, Celsius e Fahrenheit. A escala Celsius ela é mais utilizada no Brasil, né, porque é do Sistema Internacional de Medidas. O certo seria que ela fosse usada no mundo inteiro, só que alguns são mais teimosos, né, e acabam não usando. Mas a escala Celsius é a escala adotada universalmente e todo mundo deveria usá-la. Na escala Celsius, a água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Né? Ela tem esse nome por causa do sobrenome do Anders Celsius e foi criada em 1744. Né? Desculpa, 1742 ela foi criada e ele viveu de 1701 a 1744. Então, Celsius era um francês que criou essa escala, uma escala bastante instintiva, né? A professora Thelma está aí de biologia, a professora de química também está presente, e aí elas podem confirmar que a molécula mais abundante no nosso planeta e mais importante para o nosso planeta é a água. Então, o que o Celsius fez? Vou usar a água como referência. Ele podia ter usado qualquer outro objeto, né? Qualquer outro material, qualquer outra molécula. Mas como a água era mais abundante, ele falou, vou testar na água. E aí, quando ela congelar, eu chamo de 0. Quando ela ferver, eu chamo de 100. E essa vai ser minha escala, e essa foi a escala adotada pelo mundo inteiro. Só que depois de muito estudo, um químico, né,
O Kelvin fala... Só interrompendo, complementando sua fala aí, lembrando que quando nós falamos água de 0 a 100, né, mudando a faixa de temperatura, o aluno ele sempre pensa na água assim, na água de torneira, na água do rio, na água, sei lá, na água que está passando perto da casa dele, na água da chuva. Essa água que o Neymar fala é uma água pura, é uma água que só tem moléculas de H2O, tá? Porque, por exemplo, se ele for ferver a água do mar, a temperatura de fusão dela vai ser um pouquinho diferente da temperatura de fusão da água da torneira, por exemplo, porque essas substâncias estão, né, a água do mar e a água da torneira, elas estão carregadas com minerais. Então, é uma água mineral, a água da torneira é uma água salgada, a água do mar. Então, essas substâncias que estão dissolvidas na água, elas influenciam na temperatura. Então, toda vez que Neymar fala, a água, ela entre fusão a 0 graus Celsius e ebule a 100 graus Celsius, ele está falando da água pura. Essa água pura ela é produzida em laboratório, ela não se encontra de forma natural na natureza. Exatamente, né? É a água, quando a gente diz na química, da molécula H2O e ponto. Só complementando a fala também da professora, a escala Fahrenheit é devida a um inglês que foi exatamente o que ela disse, o abençoado foi pegar água do mar. E aí a escala dele deu problema, porque, como ela disse muito bem, como a água do mar, além de sais minerais, partes microscópicas, biológicas, ela mudou a temperatura toda, e aí a gente depois vai ver que a escala Fahrenheit ela é diferente da Celsius, porque o abençoado achou que água do mar daria no mesmo e deu todo esse problema. Então, voltando, né, à química, à questão da molécula, como a professora Cris disse muito bem, se a temperatura é o grau de agitação das moléculas, o químico Kelvin pensou o seguinte: será que em algum momento, se eu for tirando calor, ele para de se mover? E ele descobriu que sim. Essa temperatura é chamada de zero termodinâmico ou zero absoluto. Ou seja, é quando realmente as moléculas param de se mover. O valor dessa temperatura é muito baixo, né? A gente vai ver no próximo slide. Então, uma comparação entre as 3 escalas que nós comentamos. Celsius em verdinho, né? Fahrenheit, quando ele fez com a água do mar, e Kelvin, que é quando é o zero absoluto aqui. Então, hoje, a gente acha menos 275, mas a gente usa aproximadamente 273, que foi quando inicialmente foi testado. Hoje, quanto mais você vai estudando, quanto mais você tem elementos de precisão, isso vai mudando um pouquinho, mas a gente usa menos 273 graus como zero absoluto. Vocês conseguem imaginar o que seria menos 273 graus Celsius? Se, quando faz 10 graus aqui, né, no estado, a gente já está chorando de frio, imagina menos 273. É uma temperatura muito baixa. Essa escala Kelvin também é muito usado em química. Neymar, essa essa temperatura tem em algum lugar do planeta Terra de forma natural? Não, o único local que acharam aproximadamente foi no universo e locais extremamente distantes. Entendi. E a Desculpa, verdade... Oi? me intrometendo um pouquinho na sua aula. O nitrogênio líquido, qual a temperatura dele? O nitrogênio líquido, eles conseguem baixar a temperatura do nitrogênio líquido, a última vez que eu vi, a menos 272,9.
A gente ainda tem muitas teorias sobre como chegar a essa temperatura. Porque olha só como a situação... Mas o nitrogênio, ele na natureza é encontrado na forma gás, é isso? Sim. Na forma gasosa. Mas lembrando o seguinte, toda vez que a gente coloca um objeto em contato com o outro, o que está mais quente esquenta o mais frio. Perfeito. Então, você só vai achar nitrogênio líquido a uma temperatura muito baixa, mexendo em condições de pressão. Na natureza, por exemplo, um café. Eu fiz um cafezinho quentinho, beleza, estou tomando ele aqui. O que vai acontecer se eu deixar minha xícara muito tempo com café dentro? O café vai esfriar. Por quê? Ele está em contato com o ar. Todo mundo entende essa ideia? Então, eu consigo ter um objeto com a temperatura ou muito alta ou muito baixa se eu isolar. Agora, se eu deixar ele em contato com o ambiente, o que vai acabar acontecendo? Ele vai ganhar ou perder calor. Isso fica claro para todo mundo? Alunos. Vou pegar um áudio de grilo cantando, cri, cri. Então, só para... Sim, é porque meu bagulho aqui, eu não tô falando porque meu fone tá ruim. Beleza, valeu então. Mas eu tô entendendo tudo aí, família. Show. Qualquer coisa, gente, é só mandar no chat. Oi? Mas eles estão escrevendo sim no site aqui, ô Neymar. Então, no chat, se alguma dúvida aparecer, gente, né, como a Thelma disse muito bem, acaba que a gente não consegue visualizar, e aí vocês dão um toque, combinado? Então, beleza. Então, como nós usamos 273, para converter, se eu quero em Kelvin, eu somo o que eu tenho em Celsius com 273. Se eu quero em Celsius, eu pego o Kelvin e subtraio de 273. Então, a conversão de Celsius para Kelvin é muito simples. É só ou somar ou subtrair. Então, vamos a um exemplo. Converta 37 graus Celsius para Kelvin. Então, eu tenho o K, que simboliza Kelvin, tenho o C, que simboliza o Celsius, mais 273. Como foi dito no exemplo que o Celsius é 37, é só eu colocar aqui o Celsius no lugar aqui do Czinho, eu vou ter K é igual a 37 mais 273. Somando os dois, nós vamos ter 310 Ks. Dúvidas, gente? Se tiver, coloca lá no site. No chat, desculpa. Um detalhe importante. A temperatura em Celsius tem uma bolinha aqui, não tem? Então, 37 graus Celsius. 310 Kelvin. Por que o Kelvin não tem a bolinha? Toda temperatura que for de zero absoluto não tem bolinha. Em outras palavras, só o Kelvin não vai ter o grauzinho aqui, não vai ter a bolinha. Então, quando a gente vê aqui em Kelvin, a gente sabe que essa temperatura é uma temperatura baseada no zero absoluto. Segundo exemplo, eu tenho 215 kelvins e vou passar para Celsius. A fórmula é Kelvin é igual a Celsius
mais 273. Então, repetindo, 250 Celsius e vou passar para Kelvin. Como eu tenho em Kelvin, eu vou botar no lugar do casinho, que fica igual a C mais 273. Aí, né, matemática, função de primeiro grau. Como é que resolve função de primeiro grau? Isola a variável, não é isso? Em outras palavras, letra para um lado, número para o outro. Toda vez que trocar de local da igualdade, troca o sinal. Então, o C, que era mais, vem para cá com menos. O 273 continua aqui. O 250 era mais, vem para cá com menos. Então, eu vou ter menos C é igual a 273 menos 250, 23. Como aqui está negativo, eu preciso trocar o sinal dos dois. Então, fica C é igual, trocando o sinal, menos 23 graus Celsius. Então, gente, basicamente a conversão de Celsius para Kelvin é assim. Se tiver alguma dúvida, é só me falarem. Meninos, meninas, tranquilo? Alguém? Gente, Pessoal, perguntem, o professor Não Neymar tenho tá dúvida não, disponível. cara. Eu vi no chat se tem alguma Eu tô- Sem dúvida, eles estão falando. gente, Você foi excelente, Neymar. eu tô me sentindo numa sessão espírita. Se algum espírito tivesse, manifeste, por favor. Não, na próxima aula eu vou trazer uma tábua de Ouija para ver se ela anda pro sim, pro não, alguma coisa parecida, assim. Mas Beleza. falando sério... Tempo. Você Oi? acha que olha como o tempo está. Você acha que a gente vai estar muito disposto? Não, a questão da disposição eu entendo bem, né? Mas um tempo frio é muito bom para falar sobre temperatura, entendeu? A gente tem que contextualizar. Por que Aqui em casa eu acho que tá menos 200 e poucos, é isso que você falou. Acho que tá dando aqui em casa. por que, que você está sentindo frio, Natan? Então, porque tá chovendo igual um cão lá fora. Lembra o que a gente acabou de conversar sobre a troca de temperatura? Um corpo que está com a temperatura mais alta perde energia para um corpo que está com a temperatura menor, não é? Sim. Quem está mais alto? Você ou o ambiente, a temperatura? Oi? Quem está com a temperatura maior? Você ou o ambiente? Ah, com certeza é o ambiente. Não, o ambiente está com a temperatura menor, né? Exatamente. Então, o seu corpo está avisando a você que você está perdendo calor. Energia? Isso aí. E aí, como está perdendo energia, é bom ou ruim? Ruim. É ruim, né? Porque a gente fica Essa sensação. O seu corpo, ele automaticamente está te protegendo, ele está te avisando que você está numa situação ruim, que você está perdendo energia. Não, ele tá relaxando. Por que ele está relaxando, Maria? Porque tá frio. A Thelma me corrige. Pode falar. A Thelma me corrija, por favor. Quando a gente está perdendo energia, biologicamente, a gente tende a ficar com mais preguiça para gastar menos energia ainda. Aí, agora vai ser minha explicação para tudo. Obrigada, É professor. por isso que quando tá frio a gente fica com vontade de comer mais, né, gente? Para armazenar energia, né? Isso aí. Exatamente. Chocolate Aí quente. concorda. Chocolate. Engraçado que eu não sou assim, tá frio, tá calor, me dá uma fome, uma larica, gente. Oh, Jesus. Ai, gente. Então, Mas então, tranquilo. Gente, olha só, uma das coisas que eu percebi, e aí isso é mais para os alunos, quanto mais câmeras ligadas, mais pesado fica. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou desligar a câmera, né? Desligar o áudio também, mas eu estou aqui, pode perguntar. E para que cada professor ele só fique com a câmera ligada na hora que ele precisa falar com vocês, beleza? Beleza! Obrigado, Thelma. Alguém tem que falar, porque senão parece... Certinho, Neymar. Isso aí, Neymar. Isso aí, Neymar. Um abração, Arrasou. gente. Até mais. Arrasou, Valeu. Neymar. Valeu, Neymar. Gente, eu vou ser a Valeu, próxima, menino se Ney. pessoas não se incomodarem, tá? Então, vamos lá, mais uma vez, tentar, né? Acho que agora ninguém aqui em casa vai me incomodar. Deixa eu ver aqui. Mas, meu filho, realiza. Vamos voltar para o começo, né, gente? Vocês já devem ter esquecido tudo que eu falei. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Tá abrindo, né, Thelma, ainda? Tá abrindo. Mas já tá. Aí, já foi. Já deu para ver alguma coisa, né? Tá. Gente, ó, a minha aula, assim, eu uso vários slides diferentes, tá? Então, não se incomodem se eu acabar passando assim, é porque um complementa o outro, tá? Então, voltando ao início que eu estava falando para vocês, sobre essa questão de falar sobre citologia, né? A gente não conseguiu dar esse conteúdo no primeiro trimestre, então estarei dando agora no segundo, porque é muito importante para vocês do segundo ano, tá? Então, voltando aqui rapidinho, citologia é o estudo das células. Célula... Licença rapidinho. Pode falar. A gente está no conteúdo do segundo ano agora? O que acontece? O conteúdo do segundo ano, a gente vai estudar o corpo humano. Só que para vocês entenderem o corpo humano, eu preciso falar um pouquinho de células. Esse é um dos assuntos mais importantes do primeiro ano que vocês precisam para o segundo ano. Entendeu? Tá. Por isso que eu estou começando com esse assunto, porque eu não consegui dar no primeiro trimestre. Tá ok? Ok. Tá ótimo. Então, só voltando aqui, célula é a menor parte de um ser vivo, que conserva todas as características de um ser vivo, tá? Como que foi descoberta a célula? A célula foi descoberta em 1665 por esse pesquisador inglês aqui, Robert Hooke, e o que ele observou, na verdade, foi a parede celular que existe nas células vegetais, de cortiça, que eu não sei se vocês já viram, né, mas todas as garrafas de bebida alcoólica fermentada, como, por exemplo, vinho, champanhe, aquela rolha ali é feito de um tecido vegetal morto, é feito de cortiça. Então, a primeira vez que uma célula foi observada ao microscópio, né, esse daqui é o microscópio que foi feito na época, foi um pedacinho dessa cortiça. E o que ele observou, na verdade, a célula não estava mais ali. Na verdade, o que estava ali foi o que sobrou, que foi a parede celular da célula, tá? Então, como ele viu vários compartimentozinhos ali, juntinhos, né, ele pegou e chamou esse compartimento de cela, tá? Que do latim é célula, e traduzindo para a nossa língua, né, seria célula, tá? Então, por isso, né, que é chamado de célula hoje em dia. Depois nós tivemos esse holandês aqui, Anton, que ele observou as células vermelhas do sangue, observou as células de bactérias, protozoários, o sêmen de animais, né? Então, começou a acontecer o seguinte, foi descoberta as células, então os pesquisadores começaram a estudar as células de outros seres vivos, e eles viram que as células tinham coisas em comum, mas também tinham coisas diferentes, elas tinham suas próprias características, cada tipo de célula, tá bom? Composição básica de uma célula, que é o que eu vou encontrar em praticamente todas as células, tá? Nós temos a membrana plasmática, que é justamente esse envoltório aqui, né, que vai delimitar a célula e vai controlar o que entra e sai dessa célula. O citoplasma, que é essa parte aqui do meio, é a parte, não posso dizer teoricamente líquida, né, mas é uma parte em que tem uma consistência um pouco mais gelatinosa, é onde está mergulhadas as organelas e é onde vai acontecer as reações químicas que acontecem na célula, e o núcleo, que é representado por essa bolinha aqui, é onde está o material genético da célula, tá? Uma coisa muito importante que vocês precisam saber é sobre a teoria celular. A teoria celular foi feita em 1888 por esse pesquisador, o Matias,
ele era um botânico alemão, e o Theodor, que era um fisiologista alemão também, e eles chegaram às seguintes conclusões, depois de estudar, né, vários tipos de célula. Eles perceberam o seguinte, que a vida existe somente nas células, que as células provêm de outras células pré-existentes, ou seja, eu não consigo criar uma célula do nada, uma célula ela é originada de outra célula, e a célula é a unidade de reprodução e transmissão de características hereditárias, ou seja, como é que eu faço para transmitir as minhas características pelo meu descendente? É através de uma célula, tá? As células, elas podem ser divididas em dois tipos, em relação ao tipo de célula, né? Procariotos ou eucariotos. O procarioto, ele não possui núcleo, tá? Então, aqui nós temos uma célula de bactéria, que no caso, né, é a célula procarionte, né, onde a gente tem as partes básicas da célula, só que a gente não tem aquela membrana nuclear. Então, a gente não tem um núcleo ali delimitado. Ela tem material genético? Tem, mas esse material genético fica mergulhado ali no citoplasma. E nós temos as células eucariontes, que, no caso, elas vão possuir o núcleo individualizado. E, além das eucariontes, eu posso dividir ela em dois grupos ainda, célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal, porque ela tem algumas diferenças, algumas organelas, né, que podem diferenciar uma da outra, tá? Próximo aqui, vamos lá. Os organismos também podem ser divididos. Além de eu classificar as células, né, pelo tipo de célula, né, procarionte e eucarionte, eu também posso dividir os organismos em relação à célula na quantidade de células. Quando esse organismo ele possui uma única célula, eu vou chamar ele de unicelular. Quando esse organismo possui múltiplas células, milhares de células, eu vou chamar esse organismo de multi- ou pluricelular, tá? Então, quais são os organismos unicelulares? Por exemplo, as bactérias, os protozoários, nós temos as microalgas também. Quais são os organismos pluricelulares? Basicamente todos os outros, né? Nós, as plantas, os fungos, os insetos, e por aí vai, tá? Próximo aqui. Então, aqui só mostrando para vocês. Fale. Uma duvidazinha antes que você passe para o próximo conteúdo, referente às células eucariontes, é que não possui núcleo, não é isso? Não, a eucarionte possui núcleo. Desculpa, a procarionte que não possui. Isso. O material genético dela fica espalhado na membrana, correto? Do procarionte fica. Uma dúvida. Deve ser também dos alunos. Quais são as células que não têm núcleo? Quais são as células que não têm núcleo? Então, são todos os organismos que são procariontes. Dentro da natureza, nós só temos um reino que possui célula procarionte. Então, assim, por isso que é fácil de gravar, né? Que é o reino Monera, que é justamente o reino onde estão as bactérias, as árqueas, que também é um organismo que parece uma bactéria, tá? Mas eles são mais próximos de nós, eucariontes, e as cianobactérias. Então, bactérias, cianobactérias e árqueas, tá? Então, são só esses organismos que possuem célula que não tem núcleo. E no nosso corpo, tem células que não têm núcleo? Não, nosso corpo nosso corpo, as nossas células têm núcleo, só que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, as nossas células do sangue, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos, eles, no começo da sua formação, essa célula é chamada de eritroblasto. O eritroblasto, ele tem um núcleo, só que à medida que ele vai se diferenciando em eritrócito, né, que é a nossa célula vermelha, ele, nessa transformação, ele muda o seu formato e ela perde o núcleo, tá? Então, a nossa célula vermelha, ela não tem núcleo, mas é porque isso faz parte do seu amadurecimento, mas a sua origem é de uma célula com núcleo, tá? Então, a sua forma final amadurecida é de uma célula sem núcleo, mas ela é originada de uma célula com núcleo. Eu não posso falar que ela é uma célula procarionte, tá? Porque a única coisa que ela não vai ter ali é o núcleo. E a célula procarionte, além de não ter núcleo, ela não tem também várias organelas, né, que existem ali na célula eucarionte. Deu para entender, Leandro? Obrigado, tia Thelma. De nada.
Então, voltando aqui, gente. Então, aqui só mostrando algumas figurinhas, né? Aqui eu tenho mostrando as figuras de algumas bactérias. E aqui algas também, né? Alguns tipos de alga, né? Aqui eu tenho uma euglena. Aqui eu tenho algumas células diatomáceas. Eu tenho aqui um pediastrum, tá? Algumas células aqui eu sei o nome, algumas espécies, né? Que eu estudei isso. Aqui eu tenho alguns protozoários. Aqui eu tenho uma ameba. E do outro lado ali eu tenho um paramércio, tá? Então, todos esses seres vivos aqui, eles são constituídos por apenas uma única célula, o corpinho deles. E aqui nós temos os seres multicelulares, onde eu tenho vários seres diferentes. Nós temos os leões, tarântulas, o ser humano, as plantas, né? Aqui as algas, nós temos algas que são unicelulares e algas que são pluricelulares, as esponjas e por aí vai, tá? Voltando aqui. Peraí que eu tô voltando os slides. Vou apertar aqui. Próximo. Então, lá. Qual que seria, no caso, como que teriam surgido, né, a célula eucarionte, né? Existem várias teorias. Uma teoria é o seguinte, que essa célula, ela é descendente de uma célula procarionte, tá? Que no começo, a primeira célula que surgiu, ela foi a procarionte, né? Porque ela é a mais simples. E que depois a própria membrana da célula, ela começou a se dobrar, né? E a invadir ali, o espaço do citoplasma, né? E criou algumas organelas membranosas. E a nossa célula, ela poderia ter incorporado outras células dentro. Por exemplo, qual que é a origem da mitocôndria e do cloroplasto, né? A mitocôndria, organela responsável ali pela respiração. Eles acreditam que a mitocôndria antes era, na verdade, um organismo, uma bactéria, por exemplo, e que o cloroplasto, né, era também um outro organismo, pelo fato dele ter o seu próprio DNA, né? Então, aqui é um pouquinho sobre a questão de como surgiu a célula eucarionte que nós conhecemos hoje em dia, tá? Sobre os envoltórios da célula. Os envoltórios, eles delimitam a célula, participam do processo da seleção, reconhecimento e sinalização celular e proteção. Então, as células, somente a célula eucarionte, né, que a gente vai dar prioridade agora, ela possui, além da membrana plasmática, ela pode ter alguns outros envoltórios ali pelo lado de fora, né? Então, aqui nós temos a membrana, o glicocálix, a parede celular e a cápsula, que é característico ali de bactérias, tá? Então, o glicocálix. Aqui, como vocês podem ver, ó, aqui nós temos a membrana e tudo isso aqui em volta é o glicocálix. Para que vai servir esse envoltório que fica do lado de fora da membrana? Não está presente em todas as células, tá? Está presente em algumas células de animais e de protistas, serve como uma barreira com agentes físicos e químicos. Então, é uma forma de proteção da célula e celular. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando acontece a fecundação, tá? Quando o espermatozoide chega lá no óvulo, a partir do momento que um espermatozoide consegue entrar na membrana plasmática do óvulo, é mandado um sinal químico lá para o glicocálix, né, que ela vai mudar quimicamente, né, a sua composição, e isso impede que outros espermatozoides entrem na célula, tá? Então, ela forma uma barreira que fecha e impede que outros espermatozoides entrem ali na célula, tá? Então, por isso que quando ocorre a fecundação, apenas um único espermatozoide consegue entrar ali no óvulo, tá? Justamente por causa do glicocálix. A parede celular é uma estrutura semirrígida, ela é permeável, ou seja, permite a entrada de algumas substâncias, tá? Ela está presente em apenas alguns seres vivos, está presente em bactérias e cianobactérias, e ela é composta de peptídeo glicano, né? O que é peptídeo glicano? É uma substância formada de proteínas e carboidratos. Nos protistas, quem são os protistas? Nós temos ali os protozoários, nós temos ali algumas algas. Essa parede celular pode ser formada de sílica, que é um elemento químico, né, que forma a areia, que forma o vidro, por exemplo, né, e é formada de celulose, né, que é a mesma constituição da parede celular das plantas. Nós temos os fungos, em que a parede celular é constituída de quitina, que é um carboidrato também, que a gente já estudou, vocês já estudaram, e nas plantas essa parede celular vai ser composta por celulose. Tá?
A cápsula, que é a última envoltória que eu acho que eu vou estar falando hoje, ela vai estar presente apenas em algumas bactérias, tem grande variação na composição, e é justamente essa cápsula que influencia na questão da virulência da bactéria, porque a cápsula ela serve para proteção da bactéria. Então, algumas bactérias que são encapsuladas, elas são mais difíceis de ser combatidas, tá? Porque quando a gente toma um antibiótico, o antibiótico precisa entrar dentro da célula. Muitas vezes essa cápsula ela impede, né, o antibiótico entrar ali na célula e matar a bactéria. Tá? Deixa eu ir para o próximo slide. Tá? É isso, pessoal. Hoje eu tinha mais para falar para vocês mais essa questão sobre um pouquinho sobre a célula, né, sobre a teoria celular, para vocês conhecerem um pouquinho quais são as partes básicas, tá? Próximas aulas eu vou dar continuidade nessa questão de aprofundar sobre as células, e aí a gente vai estudar melhor as características de procariontes e eucariontes. Nós vamos estudar também mais aprofundadamente cada parte básica da célula, né, a membrana plasmática, o citoplasma e as suas organelas, o núcleo principalmente, tá? Então, peço que vocês prestem muita atenção nas próximas aulas também, porque ela vai ser fundamental para vocês entenderem, para eu entrar de fato na matéria do segundo ano, tá? Alguma dúvida? Não? Ah, os meus grilinhos estão acordados. Então é isso. Então é isso, gente. Vocês estão falando que estão sem dúvida no chat, eu não sei como ver. Então, gente, então eu encerrei minha aula. Então agora, um dos outros professores, né, ou professora de matemática ou FIS, podem começar. Ó, eu vou falar, porque o meu ainda é muito mais breve do que o Neymar. Não sei, acho que com 3 minutos eu consigo falar minha aula toda. Pode falar. Não é uma aula, é um GIF. Ninja, né? Bom dia, meninos e meninas. Ó, os meninos e as meninas que entraram depois, a gente está pedindo para colocar o nome e a turma no site para poder a gente fazer tipo uma chamada, um controlezinho, tá? No chat. Como vocês já... no chat, falei site, né? Vocês vão, como vocês já devem saber, os formulários estão sendo postados agora de forma quinzenal. Então, são 2 questões que vocês vão ter 15 dias para fazer, por exemplo, de química, né? Mas as outras, né, para complementar. Então, não dá para mim colocar muita coisa de conteúdo em 2 questões, tá? Então, por isso que vai ser bem breve agora, mas a gente faz um resumo. E o resumo, eu tento colocar no meu resumo praticamente as respostas das perguntas que eu insiro no formulário. Então, não é para dar resposta. Realmente, eu sei quanto é difícil estudar em casa, online, entendeu? Por esse motivo, eu tento facilitar o preenchimento de vocês do formulário, pelo menos que vocês entendam, né? Não fazer uma coisa aleatória. E eu estou terminando, na parte de química, um resumo do plano de ensino do primeiro trimestre, porque a gente começou o primeiro trimestre com uma revisão da série anterior, ou seja, os conteúdos que eu passei até agora, nesse momento, é referente ao primeiro ano. Essa demanda, quem passou para nós foi a CEDU, então não foi invenção dos professores essa revisão. Então, eu estou fazendo um término. Não sei se vocês sabem, mas a gente está em ligações químicas, tá? Então, o nosso assunto vai ser ligações químicas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Aí, tá indo, foi. Então, eu peguei um simples mapa mental, eu vou falar brevemente o que é uma ligação química. Infelizmente, as ligações químicas, elas dependem de conteúdos anteriores. Por exemplo, o aluno, ele deveria, nesse exato momento, quando ele começa a aprender um pouco de ligações químicas, ter o mínimo de domínio possível em relação à tabela periódica, saber o que é família, o que é período,
qual o significado das cores. Mas então vamos começar assim. Para começar, vocês só existem porque os átomos ligam-se uns com os outros e formam substâncias. Se não existissem as ligações químicas, nada existiria. Não teria nada no planeta Terra, no universo, nada existiria, porque as coisas, as substâncias só existem porque os átomos se unem com um outro. Tá, mas por que os átomos se unem? Para formar substâncias. Tá. Existem no universo hoje descoberto, né, 118 elementos químicos. Tá aqui a tabela mais atualizada. Esses que estão aqui embaixo do 113 até o 118, na verdade, esses elementos ainda não foram catalogados. São elementos instáveis, ou seja, a vida deles é praticamente instantânea. São elementos criados em laboratório. Esses que estão em pretos são elementos no estado sólido. Esses que estão em vermelhinho são gases, né? Se tivesse aqui na nossa frente agora. E esses em branco são elementos artificiais, tá? Então, olha só, vamos dizer assim, que Deus criou, né? São 92 elementos, ou seja, na face da Terra, no planeta Terra, de forma natural, existem 92 elementos. Vamos dizer, Deus criou, tá? De 93 até o 118, são elementos artificiais, são elementos produzidos em um laboratório. Não foi Deus que criou, tá? Você nunca na sua vida vai encontrar um átomo, por exemplo, de lítio sozinho, de berílio, de hidrogênio, de carbono. Esse aqui, ó, do F, a gente chama família 17, ou família dos halogênios. É só pensar assim que você está ligando para mim, aí eu falo alô, aí você fala halogênio, esse sou eu, tá? Então, essa penúltima família aqui, nenhum desses elementos você vai encontrar na face da Terra sozinhos. Os elementos não conseguem existir de forma sozinho. Os únicos elementos que conseguem existir de forma sozinha são esses gases aqui que a gente chama de gases nobres. Tem vários elementos gasosos na tabela, mas só essa família aqui, que é a coluna 18 ou família 8A, que são chamados de nobres. O que eles têm que os outros não têm? Quando a gente iniciou na escola, que hoje é chamada de tempo integral, se falava muito em projeto de vida. E eu estou para te dizer que todos os átomos, com exceção dos gases nobres, que já tem seu projeto de vida conquistado, todos os átomos, com exceção dos gases nobres, têm um projeto de vida. O sonho de todos os átomos é ter 8 elétrons na última camada. É isso que essa família, que eu chamo de gases nobres, tem, que os outros não têm. Então, eu consigo encontrar hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio, que são gases nobres, sozinho, ou seja, eu consigo encontrar um átomo sozinho, isolado desses gases. De qualquer outro elemento da família da tabela periódica, não. Então, para que eles possam existir sozinhos, eles teriam que ter 8 elétrons na última camada. E os gases nobres têm. Então, o sonho de todos os outros átomos é ser igual aos gases nobres. Então, como é que eles vão conseguir essa perfeição de ter 8 elétrons, na última camada, que a gente também chama de camada de valência? Fazendo as ligações químicas. É por isso que existem as ligações químicas. Um átomo se liga com o outro, forma as ligações químicas, forma substâncias, né? E a gente vai classificar nas aulas posteriores os tipos de ligações. Até o momento a gente não precisa. Então, a função basicamente de uma ligação química é que um átomo, ou ele doa para outro átomo elétrons, ou ele compartilha, né? Então, vai ter essas duas dinâmicas, ou vai compartilhar ou vai doar. Né? Tem átomos que preferem doar, que fazem de tudo para doar o seu elétron. Tem outros que precisam muito de ganhar. Então, um átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. Nunca um átomo vai ganhar ou perder prótons, nunca um átomo vai ganhar ou perder nêutrons. Ele sempre ganha ou perde elétrons. E nas ligações químicas acontece essa doação ou esse compartilhamento de elétrons, que a gente chama de ligações químicas. E quando essa ligação química ocorrer, com o compartilhamento ou a doação de elétrons, ou transferência de elétrons, aí eles chegam ao que a gente chama a configuração dos gases nobres, ou regra do octeto. O sonho de todos os átomos é ter 8 elétrons na última camada. E quando isso acontece, eles conseguem existir, tá? Então, até aqui eu consigo abranger os conteúdos que estão lá no formulário, ou seja, as duas perguntas que eu tenho para esse primeiro formulário do segundo trimestre, abrange essa parte inicial, a definição de ligação química, né? E o porquê que os átomos se ligam. Aí, nas próximas aulas, a gente aborda os tipos de ligações químicas. Então, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês saibam aqui, uma ligação química é para que os átomos atinjam a configuração de 8 elétrons na última camada.
e que, né, eles atingem dessa configuração, eles ficam semelhantes a um elemento da família dos gases nobres, né, que é o sonho de todos os átomos, ter 8 elétrons na última camada. Fim de aula. Muito boa a aula da professora. Então, aproveitem, tá? Já corre lá para fazer o nosso formulário, né? Que, se não me engano, se não foi postado ontem... Hoje já tem formulário, já? Eu não sei se foi postado ontem. Se não foi postado, deve ser postado ainda essa semana, tá? Hoje ou amanhã. Eu acho que teria que ser postado ontem. Já foi? Ô, professor, deixa eu perguntar um negócio aqui. Érica. Formulário será postado hoje, Aí, daqui a pouquinho. Só falta o complemento de atividades. Deixa eu tirar uma dúvida minha aqui. As notas que são dadas lá, elas são dadas... Que nem aparece lá o formulário lá. A APPN, sei lá o que lá, de ciências da natureza, matemática, aparecem várias matérias ali no caso, né? Aí eu queria saber se as notas elas são dadas individualmente para cada matéria ou a nota é baseada no formulário ali. No formulário. No formulário, né? A nota sai do formulário, não individualmente. Antes de Não, você... o formulário é apenas para presença, gente. Vamos lembrar que cada formulário tem um peso. Lembram do nosso planejamento, professores? Formulários antes da pandemia, antes do remoto, nós estávamos fazendo assim, o aluno, a gente estava olhando nota por nota, dependia das suas respostas corretas. Depois que a gente ficou 100% remoto, a gente precisa da sua participação, da sua, né, realização do formulário. Então, quanto mais atividade você fizer no Google Sala de Aula, maior a sua nota. Tá? Sim, mas é isso que eu estou querendo saber. Então, a nota ela é dada de acordo com a quantidade de formulários que você fez. Ah, tá. Vai por formulário, não por nota individual. Lógico que conta, né? Lógico que conta, mas... Conta toda a sua participação no contexto geral. Sim, Exato. sim. Mas a nota é tirada por formulário, então. Exatamente. Para você ter nota, você tem que estar realizando, sim, os formulários. Entendeu? Legal, agora. Esse semestre a gente vai fazer bem parecido com o que a gente fez no primeiro trimestre, né? Então, vamos ter a PNPs e vamos ter um simulado também. E o simulado, assim como no primeiro trimestre, aí a nota vai ser que você tirar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que vai valer 10 pontos. Se você tirar 2, você vai ficar com 2 pontos ali da nota do simulado, tá? O simulado é o único que a gente faz essa nota diferenciada, tá? O simulado é a única que vem com essa nota individual, no caso. Exatamente. Então, você vai fazendo tudo, né? Você vai ganhar seu ponto por participação nas APNPs, né? Isso. E no simulado, aí você tem que fazer com mais carinho, com mais cuidado. O simulado é como se fosse a prova, no caso. É como se fosse uma prova mesmo, isso mesmo. Entendeu? Mas a gente avisa antes para que vocês estudem, para que vocês saibam, né? Que a nota que tirar no simulado é a nota que vai ficar. Entendeu? Não basta lá chutar tudo e... eu vou tirar. Não. Você vai tirar a nota aqui. Eu sei. Então tá E ótimo, fiquem tá? atentos, porque toda sexta-feira o governo do estado ele atualiza o mapa do Espírito Santo. E de acordo com o que vai saindo do vermelho, as aulas vão retornando. Então, sexta-feira passada, só Vila Velha, né, da Grande Vitória geral aqui, só Vila Velha ficou em vermelho. Provavelmente, amanhã ele mostra o mapa novamente e Vila Velha possa sair do vermelho. Então, é muito provável que nós voltamos ao presencial, aquele, né, 50% numa semana, 50% na outra. Então, fiquem atentos na sexta-feira. Mas, normalmente, os jornais, eles mostram. Ok. Próximo professor. Quem vai Andréia. apresentar? Vai ser Andréia, Érica ou Leandro? Bom, nós temos 3 professores aqui do segundo ano, né? Então, acho que a gente pode dar uma dividida aí, a gente vai explicando cada um pouquinho a conteúdo, né? Eu acho que um complementando o outro fica uma aula show de aula. Sim, a gente vai complementando aqui um ou outro, né? Porque todos temos, né? Segundos anos aqui. Show. Ótimo.
apresentar em tela uma janela, né, Thelma? Você pode tanto apresentar tela inteira, que aí tela inteira você consegue ir passando de uma janelinha para outra sem problema. Se for uma única tela, você só vai conseguir apresentar aquela tela que você escolher, entendeu? Então, vou colocar na tela inteira aqui. Isso, tela inteira eu acho mais fácil mesmo. Bom, nós fizemos aqui uma apresentaçãozinha do resumo que a gente colocou para vocês, né? Falando um pouquinho sobre projeções geométricas, né? O que seria PG? No trimestre passado, a gente falou, nas últimos conteúdos, foi sobre PA e sequência. Isso daqui é uma continuidade sobre aquela matéria. Agora, a projeção geométrica, a gente vai falar que a razão que estabelece é uma multiplicação, né, entre os elementos. Lembrando, o que foi o PA? O que vocês lembram? O que a gente falou lá, abordou? O que era uma PA? Como que se comportava essa sequência do PA? Vocês lembram? Meninos, não vejo vocês. Sequência que os números vão crescendo, né? Isso, vai tendo uma razão, né? Onde que essa razão é uma soma, né? Dos elementos, em que os elementos... Isso, ela pode ser crescente, decrescente, né? Independendo do formato que essa sequência se dá. A projeção geométrica já é a gente tem como essa sequência qualificada pelo quociente, né? O que é o quociente? Vocês lembram? Quociente. O número que está aumentando? Olha só, vocês lembram daquela divisão lá quando a gente faz uma divisão comum, numerador. O que é o quociente? Vocês lembram? Lá naquela continha de divisão. Lembro. Eu consigo abrir o Jambor, ou Thelma, junto com a Andréia, ou não? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu acho que consigo aqui. Para você abrir, Érica, só se a Andréia parar de apresentar. Então não, deixa ela apresentar, e depois eu nunca fiz o teste, assim, se dá para duas pessoas apresentarem ao mesmo tempo e dividir a tela. Nunca fiz, mas um dia a gente pode tentar fazer. Tá, estamos aprendendo. Meninos, nós estamos aprendendo. Tá, vou tentar explicar de outro jeito aqui, para não precisar usar a demonstração, porque tá complicado, né? Para mim aqui, que tecnologia é um bicho de 7 cabeças, mais ou menos. Ontem eu também, na terça-feira também foi complicado, porque eu fiz o slide, aí eu também tive que fazer a apresentação no manual, né, Thelma? Mas aí, Andréia, tá perfeito, vai dando sequência, eles vão lembrando. Isso. Bom, vamos lá. Então, cujo quociente, a razão são os quocientes dessa sequência. Vamos lá. A multiplicação dessa sequência aqui, ó, olha como é que ela está se dando. Ó, tem o 2, depois do 2 vai para o 4, depois do 4 vai para o 8, e assim por diante. Vamos pegar esses dois primeiros números aqui. Se eu pegar 4 e dividir por 2, qual o meu resultado? É 2, né? 4 dividido por 2 é 2. Esse resultado é o meu quociente, tá? Dessa divisão. Então, se eu pegar 8 dividido por 4, 8 dividido por 4 também vai dar o resultado 2. E assim por diante. Se eu pegar 16 dividido por 8, 2. Se eu pegar 62 dividido por 16, também vai dar 2. Então, isso eu já venho aqui pelo meu exemplo. Como que está sendo formada essa sequência? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E sempre vai aparecer o mesmo quociente, o mesmo número 2 que está aqui. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Tá, vamos lá. Classificação de projeções geométricas. Bom, a gente tem umas classificações, que ela pode ser crescente, decrescente, oscilante e constante. Que nem o PA, né? Ele tinha umas classificações, que nem você falou, Natan.
Pode ser crescente, decrescente, oscilante, no caso aqui pode ser oscilante, e constante, como era lá. PA crescente, quando eu tenho a minha razão positiva, eu tenho uma sequência de números onde que a minha razão é positiva. Lembrando, sequência de números também positivos, tá? O que é a decrescente? A decrescente eu tenho uma razão também positiva, só que a minha sequência de números, ela começa com o negativo. Por que isso? Porque se eu pegar lá, ó, 3 vezes menos 1, vai dar menos 3, porque eu tenho uma aplicação ali de uma multiplicação de menos com mais. Você lembra daquela regrinha? Menos com mais, menos. E assim por diante. Como eu tenho aqui, ó, ela está crescendo para o lado do negativo, eu tenho um decréscimo de números, né? Eles estão na reta numérica, eles estão caindo. Você lembra que quanto mais longe do zero os negativos, menor é esse número? Então, aqui, ó, está diminuindo o valor dos números. Até aí, tranquilo? Professores, se vocês quiserem falar alguma coisa. Vamos, meu povo. Para mim tá ótimo, Andréia. Bem tranquilo e coesa a sua fala. Bom, Perfeito, tá mandando. o oscilante aqui, eu tenho a mesma regra da multiplicação. Olha só, eu posso tanto começar com o positivo e com o negativo, só que o meu quociente aqui, ele é negativo. Eu comecei com valor positivo dessa sequência. Se eu tenho 3 vezes menos 2, na regra de sinal, mais vezes menos dá menos. E eu faço a multiplicação normal. 3 vezes 2, 6. Já quando chega aqui no número negativo, o que acontece? E eu multiplicar com a minha razão novamente, menos com menos dá mais. 6 vezes 2 dá 12. Então, o que acontece com a minha sequência? A minha sequência sempre vai variar. Um número positivo, um número negativo, um número positivo, um número negativo, até o final dessa sequência. E quando o APG é constante, a minha razão nada mais é que 1, né? Eu sempre vou multiplicar o mesmo número e sempre vai dar o mesmo resultado. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. E assim por diante. Qualquer número que eu tiver na sequência, multiplicando por 1, sempre vai ser o mesmo. Vamos ver para outro slide. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me interrompam, por favor, que eu não estou vendo nada. E termo geral, fórmula do termo geral. Bom, foi classificado lá por Gauss, lá há muito tempo atrás, ele fez o termo da PA, e quando se iniciou, na verdade, antes de Cristo, né? Que foi um estudo que ele pegou de antes de Cristo, lá de... Esqueci o nome do cara lá, mas ele pegou um estudo lá e deu continuidade desse estudo sobre a PG, e ele fez essa fórmula geral aí. Então, o que significa o AN? AN a gente já viu no PA, né? Que é o número que a gente quer obter. Esse AN aqui é o número que a gente procura. O A1 é o primeiro termo da sequência. Então, aqui, ó, nessa sequência, 2, 4, 8, 16, 32, nessa sequência aqui, o primeiro número que aparece é o 2. Então, o meu A1, nesse caso, 2. E o Q elevado a N menos 1? Bem, o Q é a nossa razão. A sequência que é apresentada, qual é a razão que está sendo apresentada com ela? O que está acontecendo ali? Qual a razão que está aparecendo entre eles? Vocês conseguem identificar, meninos?
Meninos. Pessoal, Essa razão que você está querendo dizer é quanto os números estão crescendo? De quanto em Isso, quanto? isso aí. isso, Natan, parabéns. Vamos lá. Acho que é de 2, né? 2 em 2, não? Isso, ó. Então, a minha razão aqui, se eu pegar 4 e dividir por 2, o meu resultado é 2. Então, o meu quociente, que é a minha razão aqui, ó, é 2. O Q é 2. N é o número que eu quero saber, né? O número que eu estou procurando, o número da minha sequência. Qual o cálculo que eu estou fazendo? Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Identificar o termo 20. Se o termo é 20, eu vou usar esse 20 aqui como valor de N. Então, pela fórmula, eu vou sempre colocar aqui, ó, N menos 1, por conta da fórmula. O menos 1 é da fórmula, tá? Então, vou lá. Eu quero pegar 20 termos, N é o valor de 20, 2 é o primeiro número da minha sequência, e 2, o outro 2 que está aqui, é a minha razão dessa sequência, tá? E como eu quero saber o número 20, eu estou colocando aqui 20 menos 1. A minha potência fica como? 20 menos 1 dá potência 19. Agora, eu pergunto vocês lembram como se calcula uma potência? O que é uma potência? Não, já fiz aqui uma preparação que eu imaginei que fosse isso. Bom, vamos lá. Potência. Como é que eu calculo? Eu vou pegar o número 2 e multiplicar 19 vezes. Eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, até chegar ao número 19 dessa multiplicação. Então, se eu multiplicar todos esses 2, vai dar 524. Vocês lembraram? Sim. Como que eu faço isso na calculadora? Bom, se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia trabalhar também calculadora, porque é um dos elementos, assim, de tecnologia, né? A matemática, ela precisa de novas tecnologias. Então, como que a gente calcula na calculadora? Se vocês verem aí na calculadorinha de vocês, vocês podem ter esse tipo de símbolo aqui, né? Que é o chapéuzinho, que também a gente usa muitas vezes quando a gente não tem como demonstrar recursos, né, para demonstrar ele na multiplicação, ou vocês podem também achar esse valorzinho aqui na calculadora de vocês, x elevado a y, que quer dizer também a potência. Vocês podem usar esses dois símbolos para calcular potência na calculadora de vocês, tá? E quem não quiser ou não tiver esse recurso, vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Multiplicar o número da base, a quantidade de vezes que está apresentado na potência em cima. Tranquilos? Lembraram? Sim. Bom, continuando, o que a gente faz nesse cálculo? Eu tenho aqui 2 elevado a 19, que eu já falei com vocês que dá 500 e pouco, que eu não lembro mais o valor, multiplicado por 2, vai dar esse resultado aqui, ó, bonitinho. Entenderam? Uhum. Bom, a soma do PG eu vou deixar para outra aula, porque a gente não entrou nisso agora, tá? Então, no caso, a gente só vai até aqui hoje. Beleza? Isso. Érica, já que eu não falei nada, deixa eu só jogar uma observação. Isso, Leandro. Essa resposta, galera, é o 20º termo dessa PG apresentada pela professora Andréia. Tá? Andréia. Isso quer dizer o quê, gente? Em outras palavras, se eu for continuando meus números aqui dessa sequência, ele vai estar na 20ª posição dessa sequência. Esse número aqui. Bom, eu esqueci de falar realmente. Só observação, tá, André? Não, mas é para a gente se ajudar mesmo, Leandro. É isso aí mesmo.
Eu esqueço de uma coisa, você puxa a bola, e é assim por diante. E eu gostaria também de lembrar aos alunos que não só através da fórmula, termo geral, nós podemos descobrir os termos de um APG. Existem N formas, só que para isso tem que se aprofundar no assunto e para que vocês possam entender. Como, por exemplo, vocês podem notar que vocês podem utilizar, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, Eu acho que você está querendo dizer a lei de formação, né? A gente abordou isso mais ou menos lá na sequência, né? Como que é feita uma lei de formação. Sim, fato. Um negócio que eles também não pode ficar fixo só a forma do termo geral, porque muitas das vezes vocês não terão o primeiro termo. Aí começam os problemas. Entendido? Vamos preparar uma próxima aula, sim, Leandro, com exemplos, para que eles possam fazer sem a fórmula, para que eles possam aprender? Concordo. Eu tenho vários exemplos que eu vou até colocar já lá nas aulas. Isso, porque se a gente também ficar com muito conteúdo hoje... Muito tempo. Não, possa ser que eles confundam. Nós podemos preparar a próxima aula de semana que vem apenas com os exemplos, né, sem o primeiro termo da PG, para que possamos explicar mais pausadamente para eles também. O que vocês acham? É porque isso daí, no caso, a gente preparou as aulas só baseada no que foi colocado para eles, né? Isso, aí a gente prepara. Então, aí a próxima aula, a gente pode já pensar também nas próximas atividades que nós vamos colocar no formulário. Sim. Sim, perfeito. Mas você quer complementar com mais alguma informação do que a Andréia falou, Leandro? Não, tá perfeito. Não vamos se aprofundar, não, porque as questões estão... o que a Andréia passou, dá para ser resolvido muito bem as questões e eles se colocarem em cima desse conteúdo. Sim, são as que estão realmente no formulário. Isso. Beleza, então. Mas vocês têm alguma dúvida, galera, em alguma matéria, em física, biologia ou química? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Se ninguém tiver mais dúvida, a gente encerra a aula por aqui. Ok.